Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e este é o Laboratório do Museu. Se você não conhece ainda o canal do Museu da Eletrônica, eu convido para que você visite as playlists do canal, e lá você vai encontrar vários vídeos separados em pastas lá, conforme a sua área de interesse. Se você gosta de rádio, se você gosta de som, se você gosta de televisores ou qualquer outros instrumentos antigos ou vintage, como se diz hoje em dia, né? Aqui no canal do Museu da Eletrônica você vai encontrar os vídeos sobre esses aparelhos. Bom, no vídeo de hoje será um vídeo de unboxing, onde eu vou abrir a caixa de um instrumento que eu ouvi falar desse aparelho há alguns anos atrás, não exatamente desse fabricante. Me chamou a atenção na época, mas não havia ainda surgido a necessidade, né, de ter esse instrumento na bancada do museu. Porém, com o advento dos lotes de instrumentos que você pode acompanhar aí nos vídeos anteriores do canal, osciloscópios Minipa, geradores de funções, osciloscópios Kenwood, outros instrumentos Meguro e tantos outros aí que têm surgiu a necessidade da reparação desses instrumentos de medição que infelizmente tem pouca documentação. Quando nós falamos, por exemplo, da japonesa Meguro, que fabricou grandes instrumentos que até hoje são úteis na bancada, praticamente a ausência é total de documentação, nem manual de serviço, nem esquemário, nem nada disso, né? Quando nós falamos, por exemplo, dos osciloscópios Minipa MO1221S, que nós já fizemos aí o reparo de alguns do lote que recebemos, a ausência então é completa, né? Nós não conseguimos sequer o esquema, né? nem o manual de serviço desse osciloscópio. Fácil de entender, porque nessa época, especialmente, hoje não é diferente, né? A fabricante Minipa ela importa esses seus instrumentos. Então, se a gente falar de um osciloscópio dos anos 90, a gente até descobre a origem do osciloscópio, mas não consegue documentação. Então, quando eu me deparei em bancada com essas dificuldades, eu lembrei em algum momento do passado, eu não lembro exatamente quando, que existia um instrumento que eu poderia gravar as telas ou as formas de ondas ou as respostas ou as assinaturas digitais, né, também poderia se chamar assim, né, de um aparelho em boas condições, né, um aparelho que está funcionando, ou uma placa, por exemplo, né, suponha que eu tivesse que fazer a manutenção numa placa de um osciloscópio, né, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Essa placa aqui é a placa do seletor de divisões de tensão de entrada e os canais, né, do nosso osciloscópio Kenwood, que você vai encontrar aí no canal vídeos de restauração desse osciloscópio. Então essa aqui é a placa de entrada, né, dele, e eu tenho aqui hoje em manutenção 4 placas dessas aqui que se encontram com defeito. Aqui inclusive está descrito o defeito, ó. Bom, aonde está a dificuldade? Não existe esquema. Nós não temos o esquema e o manual de serviço. Então é bastante difícil localizar um defeito, demorado, não é impossível. Eu consigo localizar o defeito com dedicação, né, analisando o circuito direto na própria placa, como de fato fiz em mais de um aqui, mas é uma coisa que demanda muito tempo. E além de que nós podemos estar enfrentando aqui defeitos intermitentes, defeitos que se manifestam só em determinadas situações de uso, né, em regime de funcionamento. Então, dado essa dificuldade, eu lembrei que se eu tivesse uma placa boa, como de fato tenho, né, que tem aí o osciloscópio que está em boas condições, eu poderia então usar esse instrumento que seria um rastreador de defeitos, um analisador de curvas. Depois a gente vai conversando sobre
sobre o que é esse instrumento. Eu vou mostrando para vocês aqui tanto no site do fabricante como no próprio instrumento que ele enviou. E a gente poderia então gravar as curvas, né? Aqui no site do fabricante diz aqui banco de curvas. Então imagina que eu tenho placas como essa aqui para fazer a manutenção. Então eu pegaria lá uma placa que está em boas condições, faria toda a gravação na memória dessa placa que está em boas condições e a partir disso então faria a análise nessas placas que estão com defeito e através da diferença das curvas eu chegaria aproximadamente, se não exatamente, mas aproximadamente ao componente ou o local que está o defeito na placa. Claro que fica o alerta, isso é para técnicos. Você precisa ter um conhecimento, mesmo que mínimo em eletrônica, para operar um dispositivo desses, porque não basta você localizar o local na placa ali, né, a área do circuito ou até o próprio componente, se você não tem conhecimento técnico de eletrônica suficiente para refinar essa busca, né, digamos assim, e localizar o defeito, né, o componente defeituoso. Então, como eu tinha essa memória do passado, que existia esse instrumento, eu comecei então, há alguns dias atrás, a pesquisar na internet sobre o tema localizador de defeitos e conversei então com dois fabricantes, apenas dois, porque eu localizei três na verdade, né? Localizei um no Mercado Livre que achei muito simplório, faltando informações, não notei do fabricante uma dedicação ao instrumento, então esse eu já descartei na saída. Então localizei mais dois, e esses dois de igual forma, com bastante subsídios, com site bastante completo, com várias informações. E então entrei em contato via WhatsApp com os dois fabricantes. Os dois foram igualmente atenciosos, mas em especial esse fabricante que está aqui o instrumento foi mais atencioso, né? E eu falo então do Ricardo, que é a pessoa que entrou em contato comigo, né, que eu conversei, e o nome do instrumento é Rastre Curve. Eu vou abrir daqui a pouco, mas antes de avançar só aqui na abertura dessa caixa, eu queria dizer uma coisa importante para vocês, né? Em 2021, no momento em que praticamente tudo que a gente vê vem da China e é feito na China, né? Não há maiores problemas ou implicações de comprar instrumentos da China, a não ser o fato de você talvez ter que pagar a taxa de importação, eventualmente, né, na aduana, e eventualmente, claro, você ter algum defeito, algum problema no aparelho, e aí fica difícil, né, você recorrer ao fabricante, porque o fabricante está do outro lado do planeta. Então, nesse caso que a gente tem esse aparelho Rastre Curve, o que a gente nota, e isso não deixa de ser um ponto positivo, é que o instrumento é fabricado no Brasil, ele coloca até a bandeirinha do Brasil aqui no site. As pessoas que fabricam o instrumento são uma empresa daqui, são pessoas reais, né? Não são aplicativos de venda como a gente vê, por exemplo, na China, né? Tantos que tem aí, AliExpress, Binggood, enfim, esses aplicativos, que, de novo, não vejo problema de comprar nesses aplicativos. O problema é que você tem um vendedor que provavelmente não fala português e está no outro lado do planeta. E aqui a gente tem, então, um vendedor próximo de nós, nesse caso aqui. Bom, vou abrir a caixa e aí a gente segue conversando sobre esse instrumento especificamente. Bom, vamos lá então. Rastre Curve, está escrito aqui, né? Ó, Rastre Curve Systems. Ali está o site dele, né? Aqui tem algumas informações, já logo na caixa, né? Ele diz aqui, teste dinâmico, curvas memorizadas, edição pela foto, né, e teste em 3D. Bom, depois a gente pode falar um pouquinho sobre essas características. O instrumento veio lacrado da fábrica, então vou
romper o lacre aqui para a gente ver ele. Aqui está, vem aqui um manualzinho, né? Um documento aqui dando as boas-vindas, né? Obrigado por adquirir o Rastricurve, nos ajude a melhorar cada vez mais, siga as instruções do documento em PDF. Também vídeos demonstrativos de como instalar, configurar e usar acompanham o DVD. Produzido pela Almeitec, o Rastricurve, almejamos popularizar esse conceito. Isso aqui é uma coisa interessante, porque ele citou isso nas conversas comigo, que eles têm um objetivo de popularizar o conceito. Como é que a gente faz para popularizar alguma coisa? O próprio termo ele já nos remete ao pensamento do preço, né? Para que se possa popularizar um determinado produto, esse produto tem que ser acessível ao maior número de pessoas, ao maior número de público, né? E, de fato, eu pesquisei um outro instrumento fabricado fora do Brasil, sem nenhuma dúvida, um instrumento fantástico, um instrumento fabricado na Inglaterra, mas o seu valor era proibitivo, era alguma coisa na casa de 17 mil reais. Bom, para um laboratório maior, né, um laboratório que tenha aí tamanho suficiente, né, movimento financeiro suficiente para suportar esse custo, tudo bem. Mas para a imensa maioria das eletrônicas no Brasil, a gente não vai ter condições de adquirir esse instrumento na casa de 17 mil reais. Depois fiz mais pesquisas e localizei um outro instrumento que ficava um pouco mais barato, mas ainda assim era um valor mais alto. E esse aqui realmente, esse instrumento, ele veio num valor muito, mas muito acessível. O custo dele se compara a um multímetro de boa qualidade, né? O que se paga por esse instrumento é mais ou menos o que você vai pagar por um multímetro Fluke, Minipa, um instrumento que seja muito bom, tá? Que diz aqui então, o Rastricurve é um dispositivo rastreador de defeitos, comumente conhecido como analisador de assinatura de curvas, esse nome é interessante, né? Analisador de assinatura de curvas, ou Curve Tracer, que contém recursos de análise de curvas características. A análise da curva é uma poderosa técnica de teste para encontrar falhas em PCBs, ou placas de circuito impressos. Uma voltagem em corrente alternada em uma determinada frequência injetada em um pico, num determinado ponto em uma placa de circuito, e o analisador injeta a tensão e a corrente que resulta em uma forma de curva em uma tela XY. Esta exibição é uma assinatura da operação do circuito, que pode ser comparada com um padrão ou uma placa conhecida como boa. Isso é interessante. Se os padrões não coincidirem, a placa de teste estará com defeito. Por exemplo, ao testar um ponto, um capacitor mostrará uma elipse. Aqui está o desenho da elipse do capacitor, né? Um resistor mostrará uma linha reta em um ângulo. Então nós temos aqui uma linha reta, né, como ele falou, no ângulo. Um diodo mostra a curva exponencial característica. Então está ali a exponencial característica do diodo, etc. A análise da assinatura é popular em situações de testes em bancadas, porque não requer conhecimento de operação do circuito e assim pode ser usada para agilizar a análise da manutenção do equipamento. Esse não requer conhecimento da operação do circuito significa que você não tem o esquema, né? Porque se você tiver o esquema de qualquer placa eletrônica, você conserta. O técnico em eletrônica que sabe analisar o esquema elétrico ou o diagrama esquemático de um aparelho eletrônico, ele pode potencialmente consertar qualquer aparelho eletrônico. O problema aqui é a total ausência de documentação nesses instrumentos, como eu citei. O Rastricurve representa uma vantagem significativa em relação aos instrumentos de análise de assinatura existentes. Custa mais barato, eu nem tinha lido isso aqui, mas está aqui, em relação aos instrumentos de análise de assinatura existentes, e a faixa de frequência do sinal de teste é injetada por um tempo muito pequeno, 1,5 milissegundos, próprio para não danificar circuitos sensíveis como BGA, etc.
As medições de tensão, corrente de teste e frequência são calibradas e selecionadas pelo usuário, de modo que os resultados podem ser traduzidos em valores de componentes precisos. A assinatura de curva e outras formas de onda podem ser salvas, recuperadas e comparadas para tornar essa valiosa ferramenta de depuração, permitindo uma maior variedade de medidas úteis. Uma coisa interessante é que no site do fabricante a gente encontra aqui o banco de curvas, né? O que é esse banco de curvas? São curvas que em algum momento foram gravadas por alguém. Alguém em algum momento, por exemplo aqui, ó, curvas para a área médica, curvas para a área agrícola, para a área industrial, aeronáutica, área gráfica, automobilística, receptores, no-breaks, smartphones, celulares, consoles, placas de vídeo e assim por diante. Quando você entra aqui nesse banco de curvas, você vai poder baixar. Algumas estão à venda, né? E o Ricardo me disse que ele não proíbe isso, mas ele incentiva os usuários do RastriCurve para que compartilhem essas curvas entre todos as pessoas que têm o aparelho, para que todos venham a se beneficiar. Antes de mostrar o aparelho propriamente dito, eu quero falar rapidamente para vocês sobre a empresa. E eu fiz aqui fiz 7 perguntas só para o Ricardo, para que vocês também, assim como eu, que tem a curiosidade de saber da onde que as coisas saem, né, pudessem ter registrados nesse vídeo de unboxing quem, afinal de contas, é o fabricante desse instrumento, que garantia que você vai ter de que o instrumento pode lhe ajudar, né? E então vamos lá. Eu fiz a primeira pergunta então, quando a empresa foi criada e como surgiu a ideia do produto? Ele respondeu que a empresa foi criada em 2017 e a ideia veio através do contato que ele teve em 2001 com um dispositivo similar, porém inspirador. Isso aqui são palavras dele, porém inspirador. O Pinpoint da Diagnosis. Eu olhei esse Pinpoint, é um aparelho fabricado fora do Brasil, realmente é um aparelho fantástico. Porém de um valor agregado alto também, né, como eu já comentei antes. Pergunta número 2, a empresa faz outros produtos? E ele responde então, atualmente além do RastriCurve, trabalhamos desenvolvendo sistemas dedicados para indústrias. Então isso é bom, a empresa dele existe realmente, ele atua na área de eletrônica, né, e isso é interessante, né, fora o fato de ele ter sido bastante atencioso comigo, ter respondido rápido e ter enviado muito rapidamente aí um instrumento para que a gente fizesse essa análise. A pergunta número 3, a empresa faz outros produtos? E ele responde, o modelo RastriCurve 2 Plus já passou a marca de 1.300 unidades vendidas, né? Desculpe, eu repeti a pergunta. Eu perguntei quantas unidades, né? Quantas unidades desse instrumento já foram fabricadas e vendidas. E aí ele responde, né, que o modelo já foi fabricado mais de 1.300 unidades, né? A próxima pergunta, quais vantagens do produto, né? E ele responde então, a fábrica oferece mais de 700 curvas grátis e até a presente data, né, na nuvem pelo software. Também não cobra pelas atualizações. Então se você comprar esse instrumento, você vai ter as atualizações gratuitas, atualizações de software, né, logicamente. Você está comprando hardware, esse hardware roda um programa aqui dentro, um software, e as atualizações estão incluídas então. E aí eu perguntei para ele, e sobre os concorrentes, né? O que ele tem a dizer sobre o produto dele em relação aos produtos que existem no mercado. E ele diz o seguinte, sobre os concorrentes nós pensamos na popularização, tanto em divulgar o processo quanto no preço. Do conceito de comparação de curvas características usado lá fora há muito tempo, lá fora ele se refere a fora do Brasil, né? Marcas muito mais conhecidas no qual nos inspiramos, como ABI, a ABI é a empresa inglesa que eu tive contato, a Diagnosis e a Pinpoint. Também a Untron, ele se refere aqui. E aqui em nosso país, conhecido como localizador de defeitos. Além do preço, pensamos que o compartilhamento de conhecimento e de curvas deve seguir o mesmo princípio.
Por isso, incentivamos os clientes amigos a compartilhar de forma gratuita, apesar de não proibirmos a comercialização. É o que eu citei, né? Então, por exemplo, nós imediatamente já vamos usar o localizador de defeitos nos osciloscópios, né? Nós temos aí na fila osciloscópios Minipa e osciloscópios Kenwood, que precisam de manutenção. Então, nós vamos ter o trabalho aí de criar as curvas num osciloscópio que está em boas condições. Com certeza vamos criar esse banco de curvas desses dois instrumentos e vamos compartilhar aqui então no fórum. Aqui eu vi que ele tem um fórum, né? Ele tem um banco de dados de curvas. Nós vamos compartilhar aqui então essas curvas para que mais pessoas se beneficiem, né? Eventualmente alguém mais vai ter osciloscópios desses modelos e vai poder então comprar o hardware Rastricurve e se beneficiar do trabalho que nós já fizemos de criar o banco de dados de curvas, né? E aí eu fiz mais uma pergunta: quem pode usar o instrumento? Ele diz: apesar de o conceito dizer que não precisa conhecer esquema elétrico, não dispensa conhecimento técnico. Ele ajudará a achar o defeito. Foi o que eu falei, né? Você precisa ser técnico, porque se você não for técnico, você vai olhar para uma placa como essa, você não vai sequer entender como funciona cada componente eletrônico, né? O comportamento que se espera, por exemplo, quando você coloca um capacitor eletrolítico à terra, né? E liga num determinado ponto do circuito, você tem que saber como funciona o eletrolítico. Então, precisa necessariamente conhecimento técnico, né? E aí eu fiz uma pergunta que tem a resposta mais longa. Eu já li sobre isso, mas vou repetir para que fique bastante claro para vocês. Resumidamente, como funciona o aparelho? E aí ele responde: o aparelho basicamente tem a função de analisar a curva característica e na comparação você pode comparar curvas de uma placa boa com uma placa ruim. E ele te indicará os pontos com divergências e isso lhe ajudará a chegar no defeito, né? Resumiu bem aqui, né? Há funções no software que lhe ajudarão muito, como a memorização pela foto de pontos no circuito e também no teste de pulsos por grau de seno gerado e detectado na condução, né? Então tem tudo a ver com isso, né? Você injeta uma determinada tensão muito baixa por um tempo muito pequeno, com uma frequência também baixa. A frequência é de 4 Hz, a frequência característica ela é ajustável, mas 4 Hz, e isso então não vai causar danos ao circuito. Eu também perguntei a ele se existia a possibilidade de o uso do instrumento em circuitos sensíveis vir a causar danos aos componentes. E ele respondeu que é pouco provável, né? Ou pode até afirmar que não. O risco não é maior do que usar um multímetro de bancada, por exemplo, por causa dessas características, né? Que a frequência baixa, uma frequência de 4 Hz, e pode inclusive ser setada essa frequência, e a tensão e o tempo que é aplicado, então, a corrente também muito baixa. Beleza? Vamos lá então, eu vou abrir aqui cada parte do que veio, né, para compartilhar com vocês. E claro, eu vou ter que fazer a instalação, colocar no computador, né, instalar o software, eventualmente buscar apoio técnico deles lá, do fabricante, para entender o básico. Então neste vídeo eu ainda não vou fazer o teste prático, né, fazer a análise de curva no circuito, porque eu imagino que antes eu preciso fazer a instalação. O que acompanha aqui então um cabo padrão, né, um cabo padrão USB para ligar no computador, ponteiras de prova. Aqui a gente vai usar então para fazer os testes, né? Então um par de ponteiras de prova de muito boa qualidade, ótima qualidade, ó. Então legal, estão de parabéns aí, né? Isso aqui é uma ponteira que dá uma maior segurança a trabalhar com o instrumento, né? Você trabalhar com uma ponteira de boa qualidade. Depois vem aqui alguns conjuntos aqui de cabos, né? Que eu imagino que são para fazer os testes mais específicos nas placas, né? Vem aqui então, ó, 2 cabinhos com pino banana e uma garrinha jacaré pequena na cor verde.
vem mais um, esse aqui é mais grosso, né? Ó, uma bitola um pouco mais grossa. Depois 3 cabinhos de uma bitola mais fina, mesma coisa, banana e a peguinha aqui, né? Para fazer, para ligar direto lá no circuito. Um de cada cor e 4 na verdade, né? Eu falei 3, mas são 4. Ó, vermelho, preto, amarelo, verde. Beleza? Estão aqui os cabinhos. O que mais que vem aqui? Vem aqui, um chaveirinho aqui de brinde. Eu agradeço ao Ricardo pela gentileza, ó. Um chaveirinho da empresa. Vem aqui também um manual, o CD. Esse aqui é o CD que ele se referiu, né? Ó, ele acompanha um CD. Eu imagino que aqui esteja o software de instalação do aparelho. E eu não, infelizmente não vou ter como colocar aqui agora, porque esse notebook não tem a unidade CD-ROM, mas eu vou passar isso aqui depois para um pendrive, num computador que tem a unidade, e logo a gente vai então mostrar para vocês como funciona, né? Num próximo vídeo, né? Um próximo vídeo. E aqui vem então o que nos interessa realmente, que é o instrumento, muito bem embalado, né? Eu peço que vocês compreendam, né, que eu não vou mostrar nesse vídeo o funcionamento, porque não adianta ficar tentando entender como funciona no meio do vídeo, né? Isso não vai ser legal para vocês até. Então primeiro eu vou estudar o instrumento, vou instalar, vou estudar o comportamento, né? E depois eu vou então compartilhar com vocês. Bom, a caixa não é pequena, perdão, não é grande, né? Ó, uma caixa relativamente pequena. Vem um indicador LED aqui, as entradas, né? Entradas ou saídas, que depois a gente vai analisar, né? Aqui a gente entende por que as pegas elas têm cores diferentes, né? Ó, amarelo, verde, vermelho e preto, né? O aparelho vem lacrado aqui, ó, um lacre de garantia de fábrica que nós não vamos romper, né? Aqui um QR Code para, logicamente, para dirigir, para nos levar em algum lugar, né? E é isso, está aí o instrumento, ele é alimentado pela própria USB do computador. Como eu disse, eu não vou ligar, eu prefiro estudar primeiro o instrumento. E eu vou ficar devendo para vocês vídeos mostrando, né, o funcionamento do aparelho. Esse vídeo então fica por aqui hoje. Eu espero ter cumprido o objetivo com vocês de compartilhar esse nosso investimento nesse aparelho. Um aparelho então aí localizador de defeitos, né, para que a gente possa agilizar os trabalhos de busca em defeitos, especialmente nos instrumentos aí de bancada. Legal? Eu espero que vocês tenham gostado do aparelho, gostado desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, e se você ficou curioso, fique ligado no canal, porque em breve aí eu vou mostrar em bancada o uso desse aparelho aqui, vou compartilhar com vocês. Beleza? Obrigado até aqui, até o próximo vídeo.